Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Alexandra Carmo e hoje trago-te a atualização de energia para o mês de junho. A informação vem através de canalização direta e leitura de oráculos. Vamos então começar. As primeiras palavras que vêm são surpresa e imprevistos. A energia mais forte do mês de junho é a do solstício de verão. Este momento de luz máxima, de maior quantidade de horas de luz na Terra, como um iluminador de tudo aquilo que precisa de ser visto. E nessa necessidade de vir à tona o que precisa de ser visto, nesta luz intensa, haverá coisas, quer individuais, quer coletivas, que não estaríamos à espera de ver. Há uma energia de ansiedade, pelo imprevisto, e há uma energia de cansaço. Cansaço pela velocidade a que os acontecimentos têm estado a acontecer, cansaço pela velocidade a que o mundo está a mudar. O ser difícil ao ser humano acompanhar a velocidade da tecnologia. E acomodar todas as novidades e transformações, ou mudanças, melhor dizendo. Uma pressão para este acompanhar. Vem aqui muito a ideia de nichos ou de partes, para além da inteligência artificial que está a criar coisas muito rapidamente e trazer mudanças muito rapidamente. Em termos humanos, há muitas pessoas especializadas em determinados nichos e que acabam por ter as suas vidas muito reduzidas a esses mesmos nichos e que, por serem especialistas e por dominarem muito bem cada um desses nichos, colocam e trazem informação que é assoberbante para quem pretende manter um equilíbrio entre várias áreas da vida. Como não é possível absorver e integrar a quantidade de informação que está a ser gerada em termos de velocidade de mudança e de novidades que estão a surgir. Então, naquilo que é manter uma psique inteira equilibrada e até uma vida, que haver um discernimento e uma curadoria muito grande daquilo que são conteúdos, daquilo que se deixa entrar e onde é que queremos investir o nosso tempo e atenção. O que é realmente importante para nós, não sendo apenas a última moda, a última novidade, mas, tal como na espiritualidade, que há muitos caminhos, muitas técnicas, muitas possibilidades mais etéreas de descobrir, de navegar, muitos arquétipos, muitas energias distintas. Também aqui, na matéria, nós precisamos de nos focar, compreendendo o que é que funciona para nós, do que é que nós necessitamos no momento presente para utilizar e integrar partes desta informação e conhecimento que está a ser colocado à disposição. É muito interessante que estamos aqui com estas duas polaridades, tanto de material e espiritual, com tanta informação, tanto assoberbamento, e este trazer ao lugar do meio, ao humano, que se mantém equilibrado e que gere a sua vida, que se mantém funcional,
ainda que utilizando e evoluindo nesta utilização, nesta integração de novas ferramentas, mas não é possível integrar tudo ao mesmo tempo. Então, escolhas sábias são necessárias para que consigamos avançar sem entrar em assoberbamento, em burnouts. E há uma pressão trazida pelo coletivo, pela sensação de insegurança, de não saber o que se vai passar, há uma pressão para transformação e para velocidade de transformação, mas também de insegurança daquilo que se passa do ponto de vista do coletivo, que estão a colocar muitas pessoas num limite, e um limite que é emocional e muito mais inconsciente do que a maior parte delas se dá conta. Consideram que é tudo o correr do dia a dia, o trabalho, mas há uma pressão emocional, uma pressão energética que as pessoas não sabem explicar a maior parte das vezes e que se traduz em ações menos conscientes para consigo mesmas, para com os outros e um desagregar e desvirtuar de formas de estar e de relacionamentos. Portanto, menos presença, menos consciência, é o que esta aceleração e a pressão está a trazer. Tem aqui muito discernimento, muita escolha sábia do que é que nós permitimos que entre e em que áreas da nossa vida é que nós decidimos investir em cada momento. O que é prioritário para ti neste momento da tua vida? E como é que tu sabes o que é prioritário? O que é que tu precisas de resolver na tua vida neste momento? Qual é que é a área da tua vida que não está a funcionar tão bem ou que é sustentação de outras e por isso, sem ela, tudo o resto não funciona? Onde é que tu precisas de dar mais atenção? E depois é nessa área que vais investir o teu tempo, os teus recursos. Esta força solar, que também está neste mês, está a aparecer aqui muito ligada também ao Dia de Portugal. E à missão sagrada de Portugal no mundo, neste lugar de trazer ou de ajudar a construir um império de consciência, de luz, esta terra lusitana. E é muito interessante e tem que ao mesmo tempo que Portugal tem este papel, não nos iludamos que não há nem todas as ferramentas, nem todas as características estão já no país, na nossa psique coletiva e na nossa cultura para conseguirmos materializar essa profecia e esse papel. Os muitos estrangeiros que estão a vir para Portugal estão, alguns deles, a dar exemplos e estão a trazer uma energia diferente que precisa de se miscigenar com a energia dos portugueses para que haja uma mudança, a mudança que é necessária. Por outro lado, algumas outras culturas presentes estão a trazer necessidade de reflexão, por oposição e por trazerem relevância, por mostrarem características que não servem este caminho e que estão na nossa cultura. Okay? Elas estão a ser mostradas, tal como temos o solstício a trazer toda esta luz e toda esta consciência, temos um reforço de mecanismos para tomar consciência daquilo que ainda precisamos alterar. E muito disso está contido num patriarcado mais ou menos autoritário, mais ou menos desresponsabilizado, tanto daquilo que é a responsabilidade dos homens na cultura, quer seja a desresponsabilização enquanto pessoa das suas responsabilidades, a falta de poder pessoal, a falta de assertividade e de ação, que muitas vezes é característica da cultura portuguesa, muito o ficar na mágoa, na dor, na vitimização e pouca responsabilização, pouca ação. Então, por um lado, temos outras pessoas que estão a vir para o nosso país que trazem muito mais essa energia. Por outro, temos algumas que nos estão a mostrar também
de forma mais intensa estas características que nós temos e que precisamos ainda de mudar para nos podermos cumprir enquanto esse povo que pode, esse lugar que pode guiar e criar uma sociedade muito, muito diferente. E enquanto maio teve uma energia muito mais feminina, junho vem aqui com uma força maior de energia masculina, de decisão, de intervenção, neste mostrar, neste trazer à tona. Portanto, é um mês com uma energia mais intensa e que não vai deixar muito espaço para fuga. Mesmo as nossas ações, de alguma forma, estão a ser empurradas para serem mais assertivas. Okay? Então, nessa assertividade, que deve ser primeiro interna, mas depois também com o outro, mas por ser com o outro, também nos vão chegar mensagens que nos vão fazer olhar para dentro. Continuamos muito neste caminho de crescimento, de maturidade, que está a ser pedido ao longo deste ano, de verdade, de autenticidade. Mas não é uma verdade e uma autenticidade de eu digo o que eu quiser, só porque sim, só porque eu sou assim. É uma autenticidade e uma verdade ancoradas em maturidade, em crescimento. Neste ver verdades e nesta luz que ilumina também muitas coisas do ponto de vista social, vêm a ser mostradas, para que nós possamos compreender os sistemas em que estamos incluídos, em que vivemos, e que ganhemos opinião e voz para a ação assertiva naquilo que é a sua transformação, a sua correção. Para que no futuro haja uma sociedade mais justa, mais equitativa, mais humana, mais consciente. Aqui a dualidade entre consciência e inconsciência, naquilo que se aplica ao caminho de evolução, e na inconsciência uma energia muito forte de as pessoas serem levadas ao limite. Também talvez por isso venha muita energia do cansaço, e as pessoas virem ao limite, num limite de dor, de desconforto, o limite daquilo que é sustentável, suportável, quer seja mais emocional, quer seja mais físico, material, exatamente para haver tomadas de consciência e ação. Muito naquilo que é o ver realidades, tomar consciência, de retirar formas de ver infantis e com energia de fuga, não é? Mas também o ganhar voz, o libertar, não deixar as verdades por dizer, não deixar a nossa verdade por dizer. Também aqui uma reposição de justiça nas situações. Este sol, esta força do sol, do grande pai, esta força do masculino mais puro, mais equilibrado, também traz muita energia da reposição de justiça. Ainda que muitas vezes ela tenha que ser pedida, declarada pelo próprio. E daí aqui muito o chakra da garganta a precisar de expandir. Chakra da garganta, estas tomadas, retomar poder pessoal, retomar o nosso campo, o nosso espaço. E em equilíbrio, e em responsabilidade, e em verdade, fazer a justiça acontecer. Nesta justiça, há ainda aqui uma mensagem muito ligada a reequilibrar o feminino, a dar-lhe o seu devido lugar. Tanto em muitos processos de cura das mulheres, como em muitos processos de chamada à responsabilidade de homens. Portanto, uma mudança necessariamente que se acompanhará, uma mais por iniciativa própria, exatamente porque o lugar de dor já é demasiado grande para continuar a ser sustentado, e do outro lado, muitas vezes por exigência das primeiras.
que exigem uma mudança. Então, nesta justiça, aqui muito uma justiça em relação ao patriarcado e um reequilíbrio do feminino no mundo, inclusive até do feminismo, no sentido de responsabilidades e direitos equilibrados. E de igualdade. Gratidão. Olhando agora para os nossos oráculos, ver o que eles nos trazem para o mês de junho. Ok. Então as cartas que saltaram no fim. Primeiro oráculo do Xamã Místico. Portanto, uma mensagem mais de presente, mais assertiva. E o segundo do oráculo do sonho do Xamã. Uma mensagem para processo. Ok, então, o que é que os nossos oráculos nos dizem? Trazem aqui, o do Xamã Místico traz uma mensagem de responsabilidade pessoal, de saber interno, de capacidade de transmutação, mas também de mergulho profundo de início de caminho, para que esse caminho venha a ser um caminho de maior leveza e de beleza. Então temos aqui a primeira carta, a do vidente. E esta carta representa o acesso à informação que está para além do óbvio, também a nossa capacidade de confiarmos nos nossos instintos, nossas capacidades extrasensoriais, mas de discernir aquilo que é verdade do que não é. Portanto, muito uma carta de sabedoria interior, de capacidade de discernimento, mas também de informação que vem e de o ver para além do óbvio. Portanto, esta questão da informação que já tinha falado. Depois temos a carta do Xamã Místico. E esta é uma carta que nos traz a nossa responsabilidade e autonomia de fazermos os nossos processos de cura. Também muito ligado ao invisível, o Xamã, aquele que vê, aquele que sabe, mas que tem os pés muito assentes na terra e que o que sabe e aquilo que se liga nos serve para criar na terra, criar transformação. Não serve para ficar perdido do lado de lá. Então, estes processos de cura são processos que vêm muitas vezes até de um lugar mais espiritual, até pode ser, mas tendo esta informação que vem do vidente, pode ser mais da materialidade, da terra, da informação que vem do físico, e que depois conseguimos transmutar e fazer processos de transformação com a informação que vem. Aqui também muito uma carta de responsabilidade, de capacidade interna, de maturidade. O Xamã também é aquele que é o responsável pelo desenvolvimento espiritual, mas material também da tribo. O saber onde é que está a caça, onde é que estão os recursos, o saber equilibrar o homem com a natureza para que tudo funcione em conjunto e para que a vida seja próspera, abundante e em equilíbrio com tudo aquilo que o envolve e que envolve a tribo. Num lugar também de muita responsabilidade. E depois temos a carta da espiral,
que nos leva a mergulhos profundos, a rever as mesmas situações de perspectivas diferentes à medida que vamos evoluindo. Portanto, podem vir aqui nesta informação, nas chamadas de atenção que vão vir de fora, o ter que voltar a olhar situações do passado que até já pensávamos que estavam fechadas, que estavam trabalhadas, que tínhamos resolvidas e afinal numa nova oitava, de uma nova perspectiva, de um lugar de maior maturidade, há mais para ver. Isto também nos leva um pouco ao tema do cansaço e de como lidar depois com os nossos processos também de desenvolvimento, não só com o cansaço externo, mas com o cansaço interno que se gera de termos a sensação de que os processos nunca estão terminados. Mas este voltar às situações, o soltar algo mais, o ver mais uma dor, é aquilo que nos vai trazendo leveza a cada passo, a cada oitava, para que possamos fazer o caminho da beleza, que é o voo do colibri. Portanto, este caminho de olhar a informação, fazer a transformação que precisamos de fazer com ela, nos nossos mergulhos profundos, em iniciar também novos caminhos, é o que nos leva a estarmos em equilíbrio, a podermos usufruir da nossa maior potencialidade, a fazer as grandes viagens da vida, a desfrutar do néctar da vida. Portanto, não há o como fugir para ter estes resultados. Por vezes precisamos de descanso, precisamos de fazer um reset e é muito isso que as nossas cartas do processo nos trazem. Então, temos como ponto de partida narcolepsia espiritual. Aqui, o anjo caído. Eu diria aqui que não é só espiritual, é também material social, porque muitas vezes, em particular em Portugal, nós temos muito pouca opinião, deixamos-nos estar, porque não temos a ação, como por acaso nunca é por acaso, como eu disse na mensagem inicial, na mensagem canalizada, e então parece que estamos aqui meio adormecidos na vida. Isto tanto pode vir da nossa cultura, não é? De pouca responsabilidade, de não sermos muito interventivos, e isso vai ser necessário para criar uma nova humanidade, para criar esta nova base de consciência que se expande para o mundo a partir de Portugal, mas também do ponto de vista espiritual, mais em termos de espiritualidade tóxica, de andarmos meio enganados, de meio adormecidos, de não ver a verdade toda. E é por isso que temos depois a carta do vidente, que nos vem mostrar informação. Portanto, parece que andamos aqui meio a dormir, sem ter muita noção do que se está a passar, ou a não querer ver, a tapar os problemas com um positivismo tóxico, com uma desresponsabilização, com não querer saber, alguém há de resolver. E este é o ponto de partida. Eu diria que isto também é, do ponto de vista global, há muita esta tendência para que os governos, os eleitos vão resolver, e só quando começa a haver problemas sérios é que as pessoas começam a ter mais ação. Neste caso é importante que comecemos a sair desta dormência antes que cheguem problemas maiores. Depois temos aqui uma carta que costuma ser um desafio ou um apoio e que nos traz a oportunidade. Nesta carta, temos uma lagarta, mas a lagarta tem imensos olhos, então isto, em termos de processo ligado à nossa carta do vidente, é que a oportunidade que nós vamos ter é um apoio. Às vezes pode não se sentir tanto um apoio quando vêm muitas informações que destabilizam a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de estar, as nossas crenças, aquilo que nós temos como estável ou sagrado ou como estrutura no nosso mundo. Mas esta lagarta mágica cheia de olhos vem-nos dizer que o olhar estas verdades é de facto uma oportunidade, porque é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade, mais do que crescimento, primeiro que tudo, de maturidade, de tomada de consciência, porque aquilo que precisa de ser revelado neste processo e, portanto, o caminho que nós precisamos de fazer é desintoxicar-me. Ok? Portanto, reparar corpo, mente e espírito. Então, ao ver todas estas verdades, quer elas sejam mais sociais, quer sejam pessoais,
Em vez de fugir, em vez de voltar à narcolepsia, colocar os óculos cor-de-rosa, a venda nos olhos e não querermos olhar para aquilo que se passa, o que é necessário fazer, aquilo que precisa ser revelado, é olhar para estas coisas de frente para nós as retirarmos do nosso sistema. Para olhar onde é que elas ainda nos habitam, onde é que nós ainda colaboramos com elas e fazer esta desintoxicação, esta limpeza, estes processos de cura que permitem que façamos a transformação. Isto pode ter aqui, a tal coisa pode ter vários níveis de implicação, corpo, mente, espírito, e este corpo pode ser o material, ok? O termos noção da materialidade e o que é que precisamos de mudar na materialidade, ou até o que é que precisamos de deixar de querer, de que estruturas de crenças em relação à materialidade é que nós precisamos deixar de ir. Depois também na nossa própria mente, a estrutura de crenças mentais, de como tudo se organiza, dos conceitos de relação, de justiça, de funcionamento de uma sociedade ou de funcionamento de uma relação pessoal. E depois também do ponto de vista do espírito, ok? Tomar responsabilidade, fazer desintoxicação de tudo aquilo que não é alinhado, e não é só alinhado. Há uma energia muito forte que tem estado presente também neste ano, que é a espiritualidade tóxica, o positivismo tóxico, o não usar estas áreas. E tenho tido muitas estas conversas que há pessoas que me dizem que comecei a ter mais contacto com a área da espiritualidade e achava que as pessoas eram diferentes, mas acabam por não ser, porque há ego, há competição, as pessoas escondem-se atrás de conceitos que deveriam ser conceitos que nos ajudam a evoluir para tapar os problemas. E sim, mas isto aqui ainda é pior. É pior porque muitas vezes nas pessoas que são menos despertas, as pessoas até têm noção do que são. Não estando tão despertas para as causas, para a ligação com o transcendente, com a alma. Mas muitas vezes têm mais noção do que é a realidade, do que é a realidade das pessoas. Quando entramos numa área de espiritualidade e se começa a haver ego espiritual, espiritualidade tóxica, positivismo tóxico, o mais perigoso é as pessoas acharem que não têm nada disso. Que as outras pessoas não têm nada disso, que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, que as pessoas estão todas curadas, que são todas muito boazinhas. Sem fazer o trabalho profundo que, de facto, traz esta cura. Portanto, querem a facilidade, como eu costumo dizer, a fofura, as florzinhas na cabeça, e os caminhos fast track, sem fazer trabalho profundo, e, portanto, há uma ilusão própria e dos outros maior do que em pessoas que não estão tão despertas ou que não estão ligadas à espiritualidade. Então, por vezes, é mais difícil, há mais camadas e máscaras que se criam e há uma ilusão maior, portanto, há um engano maior do próprio e de quem entra nesta comunidade. As pessoas às vezes depois desiludem-se, outras criam expectativas, outras não têm noção daquilo que andam a fazer, achando que estão em lugares de discernimento e de crescimento muito superiores, ou muito mais, não superiores, mais avançados do que aquilo que realmente estão. Então esta desintoxicação é muito importante. Para quê? Para chegarmos nesta limpeza, para chegarmos ao nosso centro de novo, para chegarmos a um lugar em que o acessório foi limpo, aquilo que não importa, aquilo que é ilusão foi limpo, isto é o poço vazio. Portanto, é o momento de nos repormos. Este repor é o estar vazio para que possamos voltar a reconstruir. É o limpar de tudo aquilo que não nos serve. Portanto, este mês de junho é muito esta questão de olhar as verdades, de tomar responsabilidade pelos nossos processos de cura e chegar a um lugar de página branca, de folha em branco, para podermos reconstruir, em particular a nós mesmos, as nossas crenças. Podemos voltar a traçar rumos, sair da dormência, tomar responsabilidade. Porque às vezes é preciso, mesmo este poço vazio, também pode ser visto como estar no fundo do poço. E às vezes é preciso ir ao fundo do poço, estar em lugares em que se despe tudo, em que não se tem nada,
para poder tocar com os pés do chão, para voltar a subir. Este fundo do poço é um lugar muito importante. O lugar do nada é um lugar muito importante. É um lugar de despojamento, em que podemos ir ao essencial, podemos reavaliar valores, crenças, comportamentos, para nos desiludirmos, desintoxicarmos, em particular para nos desiludirmos connosco mesmos, primeiro do que tudo, ou pelo menos pode não ser o primeiro, mas é o mais importante, para depois deste lugar, sim, estar no escuro, mas saber que há ali uma luz, podemos recomeçar um caminho. Isto no sentido de se fazer estes processos assim, com muita intenção e comprometimento. Também pode haver quem opte por, à luz de toda a informação, continuar a não querer ver. E está tudo certo no seu processo. Mas do ponto de vista da energia que está aqui para nós e que nos pode apoiar no nosso crescimento e no retirarmos as nossas capas de dor, de ilusão, para estarmos mais inteiros em nós e mais leves na vida, esta é a informação que nós temos para junho. Com este poço vazio, há uma energia que o acompanha importante, bonita. Oh, ok. 2. Com este poço vazio, aqui mais um add-on, mais um acrescento para poderem pensar o que fazer com este poço vazio. Neste poço vazio, no fundo do poço, neste momento em que vamos começar a recompor-nos, o que é mais importante é voltar ao coração, ao lar do coração. Este lar do coração é compaixão. Compaixão por nós, em primeiro lugar, compaixão por quem está à nossa volta, não no sentido de deixar perpetuar aquilo que acontece, mas a compaixão de tomar ação alinhada, assertiva, mas sem um julgamento, porque repor justiça não é a mesma coisa que julgar positivo ou negativo. Equilíbrio. Justiça vem com a compaixão, porque não vem com agressividade, não vem com violência. Vem de um lugar de quem compreende também a própria dor, o seu próprio lugar, também o lugar do outro, mas que reclama ou que age para repor o equilíbrio. Age em compaixão na direção que é necessária para que hajam os processos de crescimento e de leveza. Mas em particular para connosco mesmos, neste lugar de poço vazio, a compaixão é a nossa melhor ferramenta. A compaixão por nós mesmos, por todas as razões e causas que nos levaram a chegar àquele poço vazio, àquele lugar. Compaixão pelas nossas próprias dores, nossas próprias feridas, porque tivemos que as olhar, tomamos consciência. E todos estes processos são duros, ok? E a segunda carta é o Pacto Sagrado. Portanto, temos um contrato sagrado connosco mesmos, de um lugar de compaixão. Nós podemos desenhar, eu estava a dizer que este poço, o fundo do poço é o melhor lugar para voltar a construir um caminho. Então temos este pacto sagrado connosco mesmos, as promessas que fazemos a nós mesmos. O comprometimento com o eu, com quem nós somos, com a nossa vida, com as pessoas que nos estão mais próximas, para de facto construir uma nova pessoa, um novo caminho, uma nova vida. E isto, em dimensão maior ou menor, podem ser mudanças maiores ou menores, mas esta desintoxicação, estas tomadas de consciência levam-nos a lugares em que de facto podemos fazer transformação com estas âncoras. Âncora no coração, na compaixão, no amor próprio e num comprometimento muito, muito forte, muito sagrado connosco mesmos. Então fica aqui a energia do mês, aquilo que a minha ligação ao coletivo nos trouxe, mas também estes oráculos xamânicos
e que nos ajudam sempre tanto a trazer o céu à terra, a colocar aquilo que são o nosso alinhamento espiritual num trazer resultados ao nosso dia a dia, à nossa vida de forma prática e assim podemos transformar-nos a nós e ao mundo. Se te identificaste com algum destes temas, se sabes o que é que precisas de mudar, de olhar em ti ao longo deste mês, deixa nos comentários, vou adorar saber o que se passa contigo e eventualmente até poder dar mais algum input se algum de vós tiver uma dúvida. Muito grata por estares aqui, partilha este vídeo com quem achares que precisa de o ver e deixo-te um grande abraço e até breve.